até Ubatuba, e todo o litoral sul, que vai de Manguanguá até Peruíbe. Porque o litoral sul é onde tem praia, né? Onde tem praia é litoral sul. Quando a praia acaba, começa já o Vale do Ribeira. E o Vale do Ribeira começa em Itariri, passa por Pedro Toledo, vai para Miracatu e vai até lá a divisa com o Paraná, né? Tem Cajati e tem mais uma cidade depois de Cajati que não me recordo agora. Mas vai aí meu boa noite para todos os meus irmãos. Amém? Meus amigos. Boa noite. Quem me der boa noite aqui, eu falo o nome. Quem não me der boa noite aqui, eu não posso falar o nome. Né? Eu não sei, não identifico foto, às vezes a foto fica um pouco longe, a gente não consegue identificar. É o caso do Zana, olha, o Zana está com a gente aí. Boa noite, Zana, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Ana Magalhães, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Rosa, a paz do Senhor Jesus. Rosa, Rosa, Rosa. Tamo junto. Pai do Senhor, pastora Renata. Pai do Senhor, na paz de Cristo para todos os irmãos. É isso aí. Paz de Cristo. Pessoal, eu queria que você abrisse o livro de Eclesiastes e pegasse aí o capítulo 9 de Eclesiastes. Eclesiastes 9. E nós vamos ver o versículo 2 e 3. 2 e 3. Apesar do 3 ser só a parte A. Mas nós vamos pegar o versículo 2 e 3. Tá certo? Vou dar uma ajustada aqui. Acho que melhor. Vamos lá. Versículo 2 diz assim: pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos com quem não faz. A mesma coisa acontece com todos. E isso é o pior de tudo, o que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de maldade, de loucura, e de repente elas morrem. Amém? Então, partindo desses dois versículos aqui, a gente vai começar o comentário bíblico do nosso livro. Eclesiastes quanto, pastor? 9, 2 e 3. 9, já tá. Boa noite, Adelso. Boa noite, Magali. A paz do Cristo forte e poderoso. Magali sempre firme. Adelso sempre firme. Todos os irmãos aí que estão na live são irmãos sempre firmes. Beth! Pai do Senhor, Beth. A Beth faz tempo que eu não dou uma boa noite para ela, né, Renata? Acho que fazia um tempo que eu não vi ela aqui, mas... Só um pouquinho. Eclesiastes 9 Isso. já é o... Já é a lição. Já Já estamos... é 9, 1 e 2? Versículo 2 e 3. 2, 3. Versículo 2 e 3. Amém? Vamos lá. Vamos recapitular o que nós já passamos. Tá certo? Amém? O tema de Eclesiastes 9, que vai do versículo 1 ao 18, o tema, tá? Quer dizer, sabedoria para viver e morrer. Amém? Viver e morrer. Quer dizer, sabedoria para passar por essa vida até você ir de encontro à morte. Vamos lá. No primeiro tópico, que é o que nós estamos estudando, e nós vamos encerrar hoje o primeiro tópico, amém? O tema é esse: a morte é inevitável. E vai do versículo 1 ao versículo 3. Versículo 1 ao versículo 3. E nós estamos falando sobre 4 verdades sobre a morte é inevitável. 4 verdades sobre isso. Tá? Nós já passamos pela primeira. A primeira diz assim: nossa vida está nas mãos de Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus. Que é o versículo 1. A parte A do versículo 1. Né? Diz assim, ó: eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. E cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem
e até o amor e o ódio delas. Amém? Nossa vida está nas mãos de Deus. Deus controla tudo. Você pode ser bom, pode ser ruim. Tá? A vida, toda a nossa vida está nas mãos de Deus, quando refere à eternidade. Tá? Quando refere a passagem por aqui, não, aí ou a tua mão está na mão de Deus ou está na mão do diabo. Mas quando se refere à eternidade, que você vai bater lá na porta da morte, amém? Aí a tua vida está na mão de Deus. Tá? Porque a última palavra em relação à morte é Deus que dá. Se é o teu tempo ou se não é. Né? Eu sei que até ali, essa passagem você vai, vou ter certeza que você vai ser acompanhado. Né? Mas vamos lá. A parte B do versículo diz assim, ó, ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença. Aí foi o que nós lemos, né? Pois a mesma coisa acontece com os honestos e desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram a Deus. Tá? A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos, com a que não faz. Aí vai até a parte A do versículo 3. A mesma coisa acontece com todos. E isso é o pior de tudo, o que acontece neste mundo. Amém? Quer dizer, a gente vai sofrer igual a qualquer um. Né? Então a gente vai passar por lutas, por batalhas, por guerras, por situações difíceis, não tem como escapar, assim como o bom, assim como o ruim, tá certo? Agora, o importante é descobrir que a melhor coisa que tem na passagem dessa vida é você se manter na mão de Deus e não querer só se encontrar com a mão de Deus na passagem para a eternidade. Porque tem gente que vive a vida inteira segundo sua cabeça, tá? E muitas das vezes, no seu orgulho, às vezes na ignorância, vive na mão do diabo e só vai se encontrar com a mão de Deus na passagem para a eternidade. E muitas das vezes aí já é tarde demais. Né? Aí não tem jeito, que você já chegou já na beira da eternidade e ali segue-se o juízo, não tem jeito. Né? A não ser que Deus tenha um plano de salvação para você e livre você, amém, da passagem para a eternidade, indo para o inferno. De repente Deus tem um plano com você e ele faça que você escape dessa situação. Mas vamos lá. Em terceiro lugar, em segundo lugar, nós não administramos o futuro. Tá? Nós não administramos o futuro. É a parte B do versículo 1. Versículo 1, a parte B, diz assim, ó, ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença, diz aqui Salomão. Né? Agora, quanto ao futuro, ninguém sabe nada. Né? Você pode até escrever na história da tua vida o passado e escrever na história da tua vida aquilo que está acontecendo no presente, mas já passou, que já virou passado também. Tá? Então, a tua história, você só vai conhecer aqui hoje em vida, você só conhece aquilo que passou. Tá? Agora, daqui para frente, o presente e o futuro, é Deus que sabe. Tá? Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro. Tá? Mas segundo o Salomão, que ainda está com a cabeça presa no mundo, mas isso não faz diferença. Para mim faz muita diferença. Né? Muita diferença. Em relação ao futuro, se Deus puder me falar, né? Então a gente poderia descobrir o que Deus tem para a gente. Né? Caipira, boa noite, Caipira, pé no chão, Deus te abençoe. Sua presença ilustre é sempre uma bênção na nossa vida. O que o Caipira falou aí, Renato? Vem para mim aí. Que a Beth está dizendo verdade aqui. Né? A Renata vai ler para mim aqui.
Ela vai ler para mim aqui, o Caipira escreveu, porque eu não consegui ler. Boa noite, nobre pastor. O Senhor é uma bênção. Suas mensagens são maravilhosas. Fala forte com a gente. Amém. Amém, Caipira. Deus te abençoe. Amém. E que você seja sempre um sucesso com as tuas músicas, viu? São inspiradoras. Deus te abençoe. Amém? Vamos lá. Eclesiastes 9, versículo 3, 2 e 3, né? 2 e 3. Tá certo? Nós já lemos já o versículo 2 e o versículo 3, mas agora nós vamos ler numa linguagem antiga. Diz assim, numa linguagem mais antiga, tá certo? Ó, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como aos que não sacrificam, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo, quando se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo também. O coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem. Amém? Então, se tiver que acontecer coisas ruins na nossa vida, ou na vida do ímpio, vai acontecer. Tá? Por exemplo, se o governo coloca um imposto, amém? Para todos. Olha, querido, isso aí vai atingir tanto o ímpio como o crente, o justo ou o ímpio. Vai atingir todos nós, tá certo? Se viu a tempestade vai atingir o justo e o ímpio. Vai atingir qualquer um. Não vai ser a questão moral que vai nos proteger, nos defender. Tá certo? Então, a gente precisa entender isso. Precisa separar isso. Tá? Separar isso. A gente precisa separar. Vamos lá. Em terceiro lugar, a vida não parece justa. A vida não parece justa. Vamos lá. Walter Kaiser Jr. Diz que a ausência momentânea de qualquer distinção entre os justos e os ímpios, no que diz respeito a todos terem de morrer, é um grande mistério. Amém? A verdade é que todos morrerão, tá? A não ser os que serão preservados para o dia do arrebatamento. Tá? Só 2 grupos não vai morrer. O grupo do arrebatamento, tá? E o grupo lá do juízo, quando vir o juízo, quando Israel vai aceitar Jesus Cristo. Tá? Esse grupo vai passar para a eternidade. O grupo que ficar, amém, que será salvo junto com Israel. Vamos lá. Vamos lá. Fora isso, querido, todos vão morrer. Inclusive eu. Tá? Se for a vontade de Deus. Se Deus não quiser me preparar para o arrebatamento, amém? Tá? Então a gente tem que estar preparado ou para a morte ou para o arrebatamento. Nós temos que estar pronto. Essa aqui é a verdade. Tá. Então a gente não pode desmerecer o ímpio só porque ele vive na impiedade e acha que quando o sofrimento vir só vai atingir ele. Não. Atinge a gente também. A gente precisa ter prudência e entender, amém, que isso faz parte do propósito da vida. Tá? Não identificamos um indivíduo justo apenas pelas coisas que lhe sucedem. Então, não adianta você querer identificar uma pessoa justa, um crente, fiel, amém? Só pelas coisas boas, tá? Porque essa não é a maneira de identificar um crente fiel. Porque o crente fiel também vai passar por sofrimento e passar por coisas ruins, não tem jeito. Ele vai passar. Então nós não identificamos a fidelidade de alguém, ou identificamos a fidelidade de alguém, só porque ele vive uma vida boa. Não, tá? Ele pode a qualquer momento ser atingido por algo ruim. Concorda, pastora Renata? Concordo. Né? Você já viu alguém justo, honesto, fiel, Imagina. passar por alguma coisa ruim? Oh, claro que já vi. Muitos, né? Às vezes a pessoa é justa, é honesta, vive uma vida reta com Deus e tem um câncer. Pega um câncer e vai morrer daquele A câncer. Bíblia fala, viu, pastor, que independente de ter Jesus, de não ter Jesus, nós somos seres humanos, estamos o que o sol nasce tanto para os bons como para os ruins, né? A Exatamente. enfermidade vem para os bons como também vem para os ruins. Então, a gente tem que ver o que a gente planta, né, pastor? O que a gente planta.
Agora, Entendeu? Tem coisa que a gente o segredo é com quem você passa o problema. Isso. Tá? E o justo passa com Deus. Tá? De maneira nenhuma lançarei você fora. Estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Nós vamos passar por lutas, por tribulações, por tempestades, momentos difíceis, mas o diferencial, amém, é que nós vamos passar com Deus. Isso aí. Tá? O ímpio, por causa da sua impiedade, está afastado de Deus, então vai passar sozinho. Tá? Vai ter que enfrentar a vida, amém, as tempestades da vida sozinho, os desertos da vida sozinho. Mas o justo não. Tá? Mas não quer dizer que o justo não vai ser atingido pela tempestade. Ele pode ser atingido, mas Deus está com ele. Verdade. Tá? Homens íntegros, retos, tementes a Deus e que se desviam do mal como Jó, são assolados por crises medonhas e sofrimentos atrozes. Cristãos piedosos como Estevão são apedrejados. Embaixadores do Evangelho como Paulo são degolados. Amém? Deus não poupou nem Paulo. Deus não poupou Paulo. Deus não poupou Estevão. E Deus não poupou Jó. O que eles tiveram que passar, eles passaram. Tá certo? Coisas más acontecem com pessoas boas. E coisas boas sucedem a pessoas más. Neste mundo que está posto no maligno, não raro, vemos os ímpios prosperando e os justos sendo afligidos. Vemos inocentes saindo dos tribunais como culpados e culpados sendo aplaudidos como inocentes. Amém? Está aí a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? É um preso por causa da raiva de um juiz, né? Que não cometeu nenhuma atrocidade. Ele não cometeu nenhum pecado de colocar a mão no dinheiro do povo. Não. Uma questão política. Uma questão de que eles não gostam dele, do que ele apoia. Amém? Só que é o seguinte, ele despertou no coração de uma multidão de pessoas que não sabia nem o que era ser de direita e que hoje sabe o que é de direita. E esse pessoal está ligado. Amém? É um pessoal que hoje tem um coração firme e forte naquilo que crê e naquilo que acredita. Amém? Tá? Então, tem muita gente que acredita no que ele crê. E não adianta, vocês não vão matar essas pessoas. Entendeu? Então, pode prender ele. Ele vai ser... Não quero fazer um paralelo, porque Cristo é Cristo. Né? Não tem ninguém comparado a Jesus. Tá certo? Mas ele vai ser um mártir como Estevão. Amém? Dentro da causa dele. Vocês estão matando ele aos poucos. E ele está se tornando um mártir. Tá? Já calaram a voz dele. Amém? Tá? Então fica aí o despertamento. Acorda, que senão vocês vão levantar um grande leão nessa terra aqui. Tá? E pode ter certeza que Deus vê tudo mesmo, Beth. Deus vê as injustiças. Tá? Agora, ele não foi corrupto. Ninguém acusa ele de corrupção. E você vê um monte de gente corrupta fora da cadeia, liberto. Amém? Que tiram todas as acusações das pessoas. Amém? Por quê? Porque esse grupo político aí, amém, acoita a corrupção. É uma pena, né? É uma pena. Eu conheci um Brasil tão democrático. Né? Eu falo que eu servi o Exército em 83, 84. Fiz parte da última tropa, amém, do regime militar. Tá? Eu tinha uma vida livre, uma vida feliz, uma vida alegre. Quando eu passei para a vida civil e eu contava com a democracia, né? A gente participamos daquele processo, né? E quando a democracia chegou, eu na minha inocência, né? Na minha inocência, meus 19, 20 anos, 21 no máximo que eu tinha, amém? Na minha inocência eu falava, agora nós vamos ter a democracia. Amém? O povo vai ter voz. Né? A gente que era militar, amém? E a gente
Eu, por exemplo, passei a minha vida inteira no regime de ditadura, porque eu nasci em 1964. Tá? Então, minha vida inteira, minha vida infantil, minha adolescência, minha juventude, foi toda no regime militar. Amém? E vou dizer uma coisa, eu era livre. Amém? Eu tinha uma vida livre e abençoada e segura. Não é como é hoje, não. Tá? A gente tem medo de sair na rua às vezes. A gente era uma pessoa segura naquele tempo. Tá? Então, quando eu saí, eu acreditava que eu ia viver a democracia. Amém? Né? Eu ia ser consultado, que alguém ia ouvir minha voz, nem que seja por meio do voto. Passando esses anos todos, eu descobri, amém, que tudo isso é uma falácia. O povo não manda em nada. O povo só é usado. Amém? O povo só é usado. Tá? E, infelizmente, é isso que acontece. Mas, paciência. Então, o injusto e o justo vão passar as mesmas coisas. Tá? Por isso que eu acredito, tá certo? Numa virada. Tá? Porque hoje é o tempo do injusto, mas amanhã pode ser o tempo do justo. Deus pode virar essa situação. Tá certo? Então a gente tem que orar muito para que a democracia de verdade seja estabelecida no Brasil, porque roubaram ela. Tá? Essa que é a verdade. Tá bom? Eu não sou a favor que você saia na rua para brigar, quebrar o pau, ficar batendo boca. Amém? Né? Eu sou da paz, eu quero paz. Tá? Mas essa aqui é a verdade. Tá certo? Vamos orar para que a gente recupere a verdadeira democracia que sempre pregaram para a gente. Amém? E que infelizmente roubaram ela. Eu quero ela de volta. Amém? E vou orar por isso. Tá? Eu sou da paz, vivo da paz. Tá certo? É verdade, Beth, é verdade. Tá? Apesar de ter na minha cabeça instruções militares, amém? A vida militar ficou para trás. Hoje eu tenho uma vida civil, sou pastor e prego a paz e quero viver na paz. Essa que é a verdade. E oriento os membros da minha igreja, amém, a não entrar nesses combates aí com pessoas. Não vale a pena não. Porque essas pessoas nós temos que amar, respeitar e orar por elas, para que elas sejam salvas. Tá? Vamos lá. Vemos inocentes saindo dos tribunais como culpados e culpados sendo aplaudidos como inocentes. É isso que eu estava falando aqui. Tá? Diante dessa realidade, Walter Kaiser Jr., com razão, diz que é muito impróprio quando as pessoas fazem uma ligação precipitada de correspondência entre culpa pessoal e sofrimento. Quer dizer, a pessoa liga, eu estou sofrendo porque eu estou em pecado. Eu estou sofrendo porque fiz uma coisa errada. Não, tu está sofrendo porque tu está no mundo. O mundo jaz no maligno. No mundo você vai ter aflição. Amém? E o pecado trouxe. E o pecado trouxe tudo isso. Então, não é a tua atitude, não é o que você fez que está causando esse sofrimento. Tá? Amém? Agora, se você realmente pecou, fez alguma coisa errada e que ofendeu a Deus, aí, minha filha, o sangue de Jesus que te purifica está à tua disposição. Se você é crente, entra no teu quarto, peça perdão para o Senhor e você vai sair limpinha, purificada e vai viver a nova vida que Deus te deu. Amém? Não fica se culpando. Amém? Mesmo que você tenha errado, amém? Não se culpe, né? A não ser que esse erro traga consequências. Aí não tem jeito, né? Por exemplo, um erro que traz consequências, tá? Apesar que não é uma maldição, tá? Mas é uma coisa que você não esperava e que você não queria, mas virou uma consequência, tá? Então, uma gravidez indesejada, né? Você é um jovem solteiro, amém? Errou, falhou, teve uma relação sexual fora do casamento, você é solteiro, tal, amém? E aí nessa relação sexual que você achou que a consequência era só o prazer, amém? Veio uma gravidez e você não estava esperando a gravidez, tá? Então isso, a gravidez é a consequência, mas a criança é a bênção, amém? Tá? Então a gravidez que você não esperava é a consequência, tá? Que vai se tornar algo pesado, mas a criança é bênção. Você não pode amaldiçoar a criança que ela não tem culpa.
do teu erro, né? Então esse erro trouxe uma consequência, que foi a gravidez, mas não a criança, amém? Não veja a criança como uma consequência ruim, porque agora ela está existindo, então agora ela tem que ser amada e querida, né? Tá certo? Não pode colocar a culpa dos teus erros numa criança, de jeito nenhum, amém? Tá? Mas é uma coisa que tu não esperava, e que você teve, aquilo que você não espera de ruim, pode ser uma consequência dos teus atos, das tuas atitudes. Amém? Tá? Vamos lá. Diante dessa realidade, o Walter Kaiser Júnior, com razão, diz que é muito impróprio quando as pessoas fazem uma ligação precipitada de correspondência entre culpa pessoal e sofrimento. Tá? Boa noite, Ramos. Deus te abençoe. Estava com saudade de você, Ramos. Vamos lá. Agora isso aqui eu quero que você anote e guarde aí, que vai ser o último comentário que eu vou fazer aqui. Ó. Tá? Vou ler, vou passar por ele e depois vou voltar para isso aqui. Concordo com Doug O'Donnell. Tá? Moralidade não é proteção contra a mortalidade. Moralidade não te protege da morte. Tá bem? As mesmas coisas sucedem a bons e a maus, a ateus e a crentes, a culpados e a inocentes, a homens cheios de maldade, que se entregam aos desvarios dos dias de sua vida, e aqueles que lavam as mãos na inocência. Salomão viu essa realidade como um mal debaixo do sol, do lado de cada sepultura, quer dizer, antes da morte. Não raro, todos sofrem o mesmo infortúnio. Philip Ryken ilustra esse fato assim. Quando ocorre uma tempestade, tanto o justo quanto o perverso são levados pelas águas. Quando ocorre um terremoto, as casas de ambos caem. E quando ocorre uma depressão econômica, ambos acabam falidos, se for o caso. Em termos mais otimistas, quando os tempos são bons, a maré sustenta todos os barcos. Portanto, jamais seremos capazes de separar o justo do perverso por base naquilo que acontece no mundo. Quer dizer, amém? Nós não temos domínio sobre o acontecimento do mundo. Tá? Amém? Não adianta. Não adianta que nós não temos domínio sobre os acontecimentos do mundo. E Mateus 5,45 diz assim, o que o pastor Renato até citou já. Deus faz vir chuvas sobre justos e injustos. Apesar dos grandes dilemas da vida, Salomão já havia deixado claro que tudo ficaria bem para os justos, mas não para os perversos. Quando é que vai ficar bem para os justos? No dia que ele passar para a eternidade. Amém? Ele pode estar morrendo de câncer. O câncer pode, amém, ser uma desculpa para a morte. E a morte chegar por causa do câncer. Amém? Mas quando você entrar na eternidade, e ali vai ter duas portas, tá? Eu vou dizer o que eu acredito. Amém? Existe o anjo da morte. O anjo da morte é o que te busca. Tá? E ele tem autoridade para você levar você até a porta da eternidade. Amém? Quando chega na porta da eternidade, tá? Se você é justo, servo de Deus, ele é obrigado a entregar você, amém, para um anjo que vai levar você para a porta da salvação. Amém? Esse anjo vai pegar você e vai levar você para a porta da eternidade. A porta da salvação. Amém? Onde você vai se encontrar com Cristo. Esse anjo vai levar você até Cristo. Agora, a pessoa que é ímpia, que não tem compromisso com Deus, esse anjo da morte, amém? Ele entra na eternidade e leva você até o inferno. Amém? Não tem jeito. Tá? Ele é o anjo da morte. Por quê? O inferno é a segunda morte. Então, é a continuidade da morte que esse anjo da morte representa. Tá? Então, isso é o que eu creio. Isso é o que eu creio. Pastor, o senhor tem alguma base bíblica aí? Não tem. Amém? Descriticamente, você
fazer a descrição disso, não tem. Amém? Mas eu posso crer, eu posso acreditar dessa maneira. Amém? Tá? Porque o anjo da morte tem força até a eternidade com o justo. E não tem jeito, ele vai ter que passar você, amém, para o anjo que vai te conduzir na eternidade, na porta da eternidade, vai te introduzir na presença de Deus. Tá? Morte com morte, vida com vida. É o que eu creio, é o que eu acredito. Você não é obrigado a acreditar nisso. Amém? Tá? Mas fica aí uma dica. A Bíblia fala, né? 2 caminhos, só o inferno. Escolhe a gente, né? Exatamente. Você quer dar a mão. Como vai, só Deus sabe como vai. Você quer dar a mão para o anjo da morte e te leve até a morte eterna? Anda na carne, faz as coisas erradas que o mundo deseja, né? Anda segundo a tua cabeça. Tá aí a Você Renata vai ter. É o que a Bíblia fala. falando, né? É o que Agora, a Bíblia fala, né? você quer encontrar com a vida? Quer que o anjo te leve até a vida? Amém? Tire você do anjo da morte? Então, sirva a Jesus. Isso aí, obedeça a Bíblia, siga a palavra de Deus. Apesar dos grandes dilemas da vida, Salomão já havia deixado claro que tudo ficaria bem para os justos, mas não para os perversos. Em Eclesiastes 8, 12 e 13, que nós já estudamos. Tá? No dia do juízo, eu queria até que a pastora Renata lesse para mim, Por quê? Lucas 3, 17. Lucas 3, 17? É. Eu vou ler na linguagem de hoje. Tá? No dia do juízo, o joio será separado do trigo. Olha aí. Ó. É o que eu falei. Tá? O trigo será recolhido do celeiro, mas o joio será lançado ao fogo. São 2 caminhos diferentes. 2 lugares onde serão colocados pessoas que se identificam ou com o joio, amém, ou com o trigo, né? O ímpio e o justo. Então, o trigo será recolhido do celeiro, onde não há fogo, né? Mas o joio será lançado no fogo. Está muito claro isso aqui. Lucas 3,17. Pode ler? Pode ler. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas a queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Que fogo é esse? Fogo do inferno. Exatamente. Então, o trigo é uma coisa, a palha é outra, né? Quer dizer, então, são 2 direções diferentes, são 2 portas de entrada. Né? Onde o justo e o ímpio vai ser separado e colocado. Tá certo? Vamos lá. Moralidade não é proteção da morte. Tá? Então tem gente querendo reivindicar. Tá? Eu ando certo, eu ando correto, eu faço tudo direito, eu ando segundo a vontade de Deus. Qual é a minha recompensa então se eu vou morrer? Eu vou morrer, eu vou passar por sofrimento, por lutas. A recompensa é que Jesus vai contigo até o último dia. Essa é a recompensa. A recompensa é a tua vida em comunhão, que torna a presença de Deus na tua vida, na hora do sofrimento, na hora da luta, na hora das provações. Amém? Essa é a recompensa. Tá? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É a presença dele. Amém? Aleluia. Ele prometeu que estaria com você. Os que vêm a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Ele falou que de maneira nenhuma ele vai lançar você fora. Ele vai se agarrar com você na hora da luta, da provação, da dificuldade, da doença. Ainda que essa doença te leve até a porta da eternidade. Amém? Tá? Ele estará com você. É esse o diferencial. É isso que você tem que acreditar. Tá? Então, Deus não tem obrigação de te livrar de sofrimento, de coisas que você vai passar aqui na terra. Não tem obrigação nenhuma. A obrigação dele é estar junto com você. Amém? Foi isso que ele prometeu para Moisés. Moisés, você vai passar pelo deserto e eu vou estar contigo. Eu vou estar com você, Moisés. Amém? Crente, fiel, ele prometeu estar com você. Então não temas, não fique com problema. Quando Paulo foi levado para cortar o pescoço dele, ele ficou firme, porque ele sabia que Jesus estava com ele ali. Tá? Quando Estevão foi apedrejado, ele olhou para o céu, quem estava lá? Jesus, à direita de Deus. Amém? Junto com ele.
com Estevão. Amém? Então, todos passaram sofrimento e Jesus e Deus estava presente. Jó, amém? Jó passou por tudo que passou e ele só foi descobrir que Deus era na vida dele presente, amém? Sabe, no final da provação. Ali que ele descobriu, quando vem uma tempestade e ele sente a minha presença de Deus. Então, pessoal, amém? É essa a tua recompensa. É ter Jesus Cristo vivo por meio do Espírito Santo na tua vida até o último dia da tua vida. Amém? Então não fique reclamando, não fique com dificuldade de crer no hora do sofrimento, da provação, das dificuldades. Amém? O Senhor será contigo. Ele está contigo. Ele não será, Ele está contigo. Amém? Vamos para o quarto? Quarto lugar. Vamos lá. Quarto lugar. A morte é absolutamente certa. A morte é absolutamente certa. Amém? É a parte B do versículo 3 do capítulo 9. Capítulo 9, versículo 3, a parte B. O coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura. E de repente elas morrem. Amém? De repente elas morrem. Ó, você está vendo meu dedo apontado para você? Sabe o que significa? Que se você não tiver o privilégio de ser arrebatado, você vai morrer. Amém? E depois da morte, segue-se o juízo. Quer dizer, não tem mais como se livrar. Amém? Então, ou você crê e acredita no plano da salvação hoje, ou você vai se encontrar com a morte e vai para a eternidade, para o inferno. Amém? Essa que é a verdade. Então eu sugiro que você tome uma atitude de fé. Amém? Creia que Jesus Cristo morreu na cruz por você, para que você receba o perdão e ressuscitou. Amém? Para provar que Ele está vivo e te acompanhar até o último dia da tua vida. Tá certo? Então, você que está vendo meu dedo apontado para você, amém? Você vai se encontrar com a morte. Amém? Se você não se encontrar com o arrebatamento antes. Mas com a morte você vai se encontrar. Você pode ser uma pessoa boa ou ruim. Amém? Não tem jeito. O destino é a morte. Então vamos lá. O Warren Wiersbe destaca que não é a primeira vez que o tema morte aparece no discurso de Salomão. Nem será a última. Tá? Então tem aqui vários versículos aqui de Eclesiastes. Né? Depois você pode até conferir lá. Eu vou dar só um para você. Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Tá? Afinal, a única maneira de estar preparado para viver é estar preparado para morrer. Aleluia. Às vezes as pessoas se preparam tanto para a vida porque os seus corações estão grudados com essa terra. E Jesus mandou você, larga de mão essa terra. Desgruda teu coração dessa terra. Amém? Aprenda a viver uma vida comigo, disse Jesus, né? Diz o Senhor. Aprenda a viver uma vida comigo. Amém? Que você vai aprender a viver nessa terra desgrudado dela. Tá? E sendo suprido em todas as necessidades. Tá certo? Porque quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as necessidades são supridas, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, se eu andar com Jesus e aprender a andar com Ele, amém? Eu terei uma vida abençoada. Né? Porque eu sou um criador de oportunidades boas na minha vida. Se você é um criador de oportunidades boas na tua vida, não tem jeito, não tem como você não ser abençoado. Você será abençoado nessa terra. Mas não pode colocar o coração nela. Não pode viver com o coração nela. Entendeu? Aleluia. Você tem que pensar na eternidade, porque é lá, o teu destino é a eternidade. Não é essa terra. Você vai se encontrar com a morte. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde. Tá? Afinal, a única maneira de estar preparado para viver é estar preparado para morrer. Então, todos nós que estamos seguindo Jesus, nós estamos sendo treinados, amém?
e preparados para a morte. A morte é o último inimigo a gente vencer. Tá? Todos os recursos para vencer o diabo nós já temos. Todos os recursos para vencer o mundo nós já temos. Amém? Agora, nós precisamos do último recurso, que é para vencer a morte. Quer dizer, não essa morte que vai vir de qualquer maneira, mas a morte que nós chamamos de eterna. Amém? Tá? É quando passamos para a eternidade que nós vamos ter que ter no nosso coração a fé e a certeza de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Amém? Aleluia. Eu tenho que levar até meu último dia. Até o último dia. Então, a minha fé, ela precisa estar firme nesse dia. É um treinamento, meu irmão. É um treinamento, é um preparo. Não é uma coisa fácil. Tá? A morte é um fato inevitável e imprevisível da vida. Você não prevê a morte. Você não sabe quando ela vem. Às vezes o médico dá 5 dias para fulano morrer. Prepara a tua família que tem 5 dias para ele morrer. Tá? E às vezes ele morre em 2 dias. Mas às vezes ele morre em 10 anos. O médico errou. Amém? Por quê? Porque ele não tem a previsão certa da morte. Ele pode achar, pode pensar, ele pode acreditar pelo diagnóstico que ele tem lá, tá? Mas o Deus da vida é Jesus. E só Ele sabe o dia da nossa morte. Ela chega para os bons e para os maus. Quem? A morte. Para os justos e para os injustos. Quem? A morte. Chega de qualquer maneira. A vida pode parecer incerta e até injusta, mas a morte vem para todos, de igual modo e igual a todos. Mesmo que você coma bem e seja cuidadoso com sua boa forma física, você morrerá ainda assim. Mais cedo ou mais tarde, a morte levará cada um de nós. Nas palavras de Harper, não importa o que um homem é ou faz, ele morre. Amém? Tá? Então, no terceiro ponto, eu destaquei aqui, Deus nos preserva para a eternidade e não para a vida terrena. Amém? Tá? A recompensa que você tem aqui na terra é a presença dele até o último dia. Tá? E na passagem para a eternidade, ele te preserva, amém, levando você a ter uma vida eterna. Tá? Aqui eu já aprendo o seguinte: a morte é para todos. O diferencial é a parte da eternidade. Aleluia. É quando você passa daqui para a eternidade. Amém? Para quem você vai dar a mão? Você vai continuar com a mão dada para o anjo da morte? Ou você, amém, vai dar a mão para o anjo da vida? Aquele anjo que vai conduzir você até Jesus, na eternidade. Passar para a porta da eternidade entrando no céu. Ou você vai continuar com o anjo da morte e entrando com ele, amém, no inferno. Tá? Ali onde haverá fogo. Tá vendo? Vai haver fogo. Ali será um fogo que não vai se apagar. Então será um fogo de sofrimento. Tá? Tá falando de sofrimento. Então, uma coisa é certa. Tá? Aleluia. A morte é para todos. Agora, o justo e o crente tem um diferencial. O diferencial, aleluia, é que ele será conduzido até o anjo da vida na eternidade. E o anjo da vida vai conduzir ele pelo caminho do céu. Amém? Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Você vai se encontrar com a vida eterna na eternidade, que essa porta vai estar aberta para você e o anjo vai te conduzir até a presença de Jesus. É ele que vai te apresentar lá. Amém? É assim como o anjo da morte vai levar a pessoa até a morte eterna. Não tem jeito não. Tá certo? Então esse é o diferencial. Amém? O diferencial é estar com Jesus todos os dias até o último dia da tua vida. Tá? E continuar com ele, amém, quando passar a eternidade. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração. A pastora Renata vai orar, a gente vai dar a bênção pastoral e nós vamos encerrar. Amém. Pode orar, pastor. Pode orar. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor Jesus, por este ensinamento, por esta palavra. Queremos te louvar também pela vida do pastor Valmir, Senhor, que tem se dedicado a nos ensinar a tua palavra.
Que nós possamos, Senhor Jesus, estar prontos, Senhor, para a eternidade. Que o Senhor possa guardar o nosso coração, Senhor. Não nos deixe, Pai querido, ficarmos presos nessa terra, Senhor, porque tudo é passageiro. Pai amado, guarda o nosso coração, Senhor. Abençoa aqueles, Pai amado, que ainda não conhecem a Tua palavra, que eles possam se voltar para Ti, Senhor, se preparar para a eternidade, Senhor. Abençoa cada um, Senhor Jesus, que participou desta live, derrama a Tua graça e as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Senhor. Continua abençoando, abençoa também o Caipira, guarda a vida do Teu filho, Senhor, da família dele, continua fortalecendo, que ele possa, Deus amado, entender, Senhor Jesus, o plano que o Senhor tem na vida dele, plano de salvação, Senhor, de vida eterna. Guarda, Senhor, a vida de cada irmão aqui nesta noite. Queremos te louvar e queremos te agradecer, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Pessoal, semana que vem, chama uns 2 ou 3 ou 4 aí do pessoal que você conhece, porque o ensino vai ser muito esclarecedor. O ensino da semana que vem vai ser muito esclarecedor. O tema é esse, ó. A morte é implacável. Amém? A morte é implacável. E vai ser hiper esclarecedor. Então, chama alguém para a semana que vem. Tá certo? Vamos estar junto aqui. Amém? Somente os irmãos da igreja, né? Tem muita gente que já não entra mais e é da igreja. Não vai no culto de terça, não vai no culto de quinta, não vai na live, amém? E aparece domingo quando bem entende. Irmão, desperta, desperta, meu irmão, Jesus está voltando, amém? Dá uma olhada no mundo, dá uma olhada em tudo que está acontecendo. Os acontecimentos mostram para nós, tá? E se o Trump resolve invadir o Brasil e trazer uma guerra para nós aqui? Como é que você vai estar preparado? Como é que você vai estar pronto? Amém? Tá? Espero que não aconteça. Deus me livre disso acontecer. Mas porque estamos correndo risco, né? corremos o risco. Você não sabe o que é uma guerra. Desculpa, você não sabe o que é uma guerra. Tá? Principalmente para os pais e para as mães de filhos, tá? Que tem 18 anos para cima. Olha, é muito duro receber um filho sem uma perna, sem um braço, sem os 2 olhos, amém? Por causa dos ferimentos que a guerra trouxe para esse jovem. Tá? Eu não desejo isso para ninguém. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Eu vejo o povo muito distante. Vejo as pessoas muito distantes. As pessoas estão muito distantes. Não estão entendendo nada. Amém? Vamos despertar. Vamos despertar. Eu não falo isso para botar medo em ninguém. Amém? Ainda que isso cause um temor, eu falo isso para que você ore. Amém? Vamos orar. Sábado eu vou estar lá em Cubatão, a partir das 9 horas da manhã, fazendo o quê? Orando. Nós estamos toda terça-feira orando. Amém? Tá? Eu transformei o culto de terça num culto praticamente de oração. A gente está uma meia hora de uma palavra, canta um louvor e oração. Estamos orando. Não tem mais tempo para perder, de ficar brincando, não. Dormindo, vendo televisão, amém? Vendo novela, vendo Fazenda. Amém? Tá? Deixa a Fazenda para depois do culto. E a Fazenda é depois do culto. Né? Então, eu prefiro que você não veja. Você quer ver, o problema é teu. Amém? Mas primeiro vai alimentar a tua alma. Vai preparar a tua alma, preparar a tua vida para as coisas que estão vindo por aí. Amém? Então, por favor, por gentileza, desperta. É um cuidado que eu tenho por você. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3, vitória, vitória, vitória. Amém. Esse presbítero Evangelho. Antes tarde do que nunca, né, Evangelho? Deus te abençoe, meu filho. Amém. Depois você vê a live lá no YouTube. Tchau, pessoal. Deus abençoe.